Graça e paz. Meu nome é Patrícia e vamos dar continuidade ao nosso devocional Café com Deus Pai. A brevidade da vida. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Tiago, capítulo 4, versículo 14. A direção que nossa vida toma é como navegar por um caminho que traçamos, pensando minuciosamente sobre quais serão nossos próximos passos. Fazemos planos, sonhamos, sim, e isso é ótimo, mas até que ponto verdadeiramente controlamos esses trajetos? Refletindo sobre as palavras do apóstolo Tiago, somos convidados a pensar acerca dos nossos planos e caminhos que escolhemos, pois é evidentemente que podemos até fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor Jesus. Nossa vida aqui na Terra é breve e passageira, por isso não podemos desperdiçar nosso tempo com futilidades. Sem a soberania de Deus sobre nós, nos encontramos vulneráveis aos abalos das incertezas da vida, em diversos aspectos. Não é sábio de nossa parte tomar decisões sobre o presente ou o futuro, sem trazer Deus em nosso processo decisório. A brevidade e a incerteza da vida são razões convincentes para não confiarmos cegamente em nossas próprias forças e entendimento. Nossa vida é como vapor, que aparece e logo vai embora. Por isso, entregar o controle incondicional de tudo a Deus nos permite navegar pelos mares da vida com a convicção e a segurança de que não estamos sozinhos, mas somos guiados por um Pai que tem o melhor para cada um de seus filhos. Entenda que a vida não acaba aqui, mas teremos uma eternidade a ser vivida ao lado de Deus. Portanto, cada momento na Terra é especial e deve ser valorizado e vivido da melhor maneira possível. Não viva somente para essa Terra, existe uma eternidade esperando por você. 115 de 365 dias, leitura bíblica, Salmo 43, palavra-chave, eternidade. Versículo de hoje. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre aqueles que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Salmos, capítulo 103, versículos 17 e 18. Bom dia, irmãos. Hoje nos chega uma palavra de esperança, pois o Salmo 103, versos 17 e 18, fala sobre como a benignidade do Senhor se estende sobre nós. Fala também do seu amor que se derrama sobre todos aqueles que praticam sua justiça. Então, se você amanheceu hoje triste, desanimado, sem esperanças, lembre-se que você tem um Deus que olha por ti e guarda toda a tua geração. O que importa ao Senhor é que viva segundo os seus ensinamentos, tropeçando talvez, mas seguindo em frente, tendo como foco o Senhor, Jesus, um modelo vivo de como devemos nos portar, que o Senhor nos mostre a cada dia o quanto Ele nos ama. Amados, a palavra de Deus diz que Deus, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus misericordioso, Ele é de eternidade a eternidade. Ele não muda, Ele continua o mesmo. Ele continua de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, aqueles que vivem para Ele, aqueles que têm temor no Senhor. Porque muitas pessoas às vezes estão correndo atrás de bênçãos e quando são respondidos, eles simplesmente virem as costas para o Senhor. Isso é muito triste, porque Deus, Ele não é homem para que minta. Ele é um Deus vivo. E quando muitas vezes a gente tira Deus para bobo, Deus, Ele é um Deus também que se ira. Além de Ele ser um Deus amoroso, Ele é um Deus irado. Pois a Bíblia nos conta, lá em Deuteronômio, sobre o povo israelita que estavam indo para a terra prometida. E por causa de muitos deles que foram rebeldes, que fizeram coisas erradas,
muitos deles Deus abominou, muitos deles Deus consumiu. E infelizmente somos assim. Muitas vezes nós andamos em círculos, muitas vezes somos desobedientes, muitas vezes recebemos a bênção e depois viramos as costas para o Senhor. Então eu te digo, que Deus você tem servido? Você tem servido Deus, o grande Deus Todo-Poderoso? Você tem servido o Deus Mamon, o Deus da riqueza, o Deus que muitas vezes te promete 1001 coisa? Nosso Deus, a gente não pode barganhar Ele. Nós temos que ser fiéis a Ele, porque muitas vezes a gente não pedindo, Ele vai lá e Ele supre. Irmãos, a nossa boca, ela pode tanto abençoar como amaldiçoar alguém. E assim, eu estou num processo para começar um trabalho novo. Eu fiquei 2 meses desempregada e um dia eu falei para o meu esposo, assim como eu profetizei. Eu sempre profetizo quando a gente está viajando no carro. Eu declarei, disse assim, Senhor, eu quero um trabalho, na outra época que eu trabalhei, né, na rádio táxi, eu quero um trabalho que seja ali no posto, né, no lado de casa, que era só atravessar a rua, no horário da manhã. Eu falei tudo especificado. Irmãos, claro, no começo eu não fiz esse horário, né, eu fiz outros horários, mas depois eu fui para o horário que eu queria. E Deus abençoou, sabe, eu fiquei quase 10 anos. Fechei as portas da empresa, porque a empresa ela fechou, né? E quando nós fomos viajar, agora lá para o meu sogro também, eu falei para o meu esposo, assim como eu fiz, quando nós estávamos indo lá para a tia, né? Agora nós estávamos indo para o meu sogro. Eu vou declarar aqui, né? O tipo de emprego que eu quero, os horários, né? Porque lá onde eu trabalhava era bom. O único problema era os finais de semana, né? Trabalhava sábado e domingo. Nós tínhamos a escala ali dos feriados, então nós tínhamos só um final de semana por mês. E eu disse, eu não me importo de trabalhar final de semana, mas eu gosto de ter liberdade. Esse sábado aqui eu vou poder folgar aquele final de semana. E eu falei com Deus do jeito que eu queria e Deus me abriu uma porta. Então, assim, Deus ele é fiel, irmãos. Só basta a gente ser fiéis a Ele, obediente à sua palavra. Muitas vezes a gente quer barganhar Deus, a gente quer como se Deus fosse um agiota. Se tu me abençoares, eu vou te dar tanto. Se tu me abençoares, eu vou fazer tal coisa. Deus não precisa barganha de ninguém. E a gente tem que ser o que a gente é. A gente tem que ser humilde. A gente tem que ser fiel ao Senhor Jesus. A palavra nos diz, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então a justiça do Senhor estará sobre nós. Muitas vezes vamos ser rebeldes, muitas vezes vamos fazer as coisas erradas. Todo pecado gera uma consequência. A gente tem que confessar os nossos pecados. Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa. Ele perdoa, mas as consequências elas vêm. Então, sobre aqueles que guardam seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. Guarde o conserto do Senhor. Se lembre dos mandamentos para cumprir. Se você não sabe ainda quais são os mandamentos, leia a Bíblia, pesquise no Google quais são os mandamentos. Ali em Êxodo 20 fala, né, sobre os 10 mandamentos, mas não é só isso. A gente muitas vezes fica só naquela ali, mas eu não roubo, mas eu não me prostituo, mas eu não, né, e muitas vezes não é só isso. Muitas vezes é a gente cumprir as palavras do Senhor, a gente ser obediente, a gente tem que orar em todo o tempo, sendo fiéis, sendo pessoas íntegras, né? Amar o nosso próximo, porque muitas vezes não adianta a gente estar dentro de uma igreja e a gente não amar o nosso próximo. Muitas vezes a gente está dentro da igreja e não ama o pastor, não ama os irmãos, a gente fala mal da nossa igreja, a gente fala mal dos nossos pastores. Isso, irmãos, não é integridade, isso é falsidade. Não peça autoajuda, mas peça ajuda que vem do alto. Só o Senhor para poder nos ajudar.
Claro, nós sabemos que existem psicólogos, existem terapeutas que auxiliam, mas não esqueça de pedir ajuda que vem do alto. Amém? Finalizamos mais um devocional, Café com Deus Pai. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.